Vamos lá, pessoal. Nós vamos então hoje estudar o nosso capítulo 16. Nosso capítulo 16 está relacionado ao estudo do país, que é um dos que apresenta as melhores condições de qualidade de vida para os seres humanos no planeta, que é o Canadá, tá? Aí, essa bandeira do Canadá que está exposta aqui para você no início do capítulo, ela já vem demonstrando para você uma marca, uma característica muito importante desse país, que é o que? Essa folhinha aí da floresta temperada que a gente vai ver mais à frente, como que essa floresta é bonita e importante para a economia canadense, tá? E aí, o que eu quero que você aprenda com esse capítulo? Primeiro, caracterizar o meio físico do Canadá, relacionando com suas potencialidades econômicas, ou seja, entender como que a geografia contribui para o desenvolvimento da economia lá no Canadá, analisar a estrutura econômica do Canadá e entender qual é a relação que eles possuem diretamente com os Estados Unidos e também analisar as diferenças socio-territoriais desse país, ok? Então a gente vai começar agora caracterizando um pouco o Canadá. Gente, o que é fisicamente o Canadá? O Canadá, ele é o maior país do continente americano e ele é o segundo maior país do mundo, ficando atrás somente da Rússia, tá? O Canadá, ele é banhado na parte ocidental pelo Oceano Pacífico, tá? Na parte oriental pelo Oceano Atlântico e no norte ele é banhado pelo Oceano Glacial Ártico. E aí, o que a gente pode caracterizar como muito importante de aspectos físicos do Canadá? É importante que você entenda que o Canadá ele é rico em recursos minerais porque ele tem uma estrutura geológica baseada muito em escudos cristalinos. Como você já sabe, os escudos cristalinos são uma formação geológica onde nós encontramos o que? Os minerais metálicos. Ouro, prata, diamante, níquel, tudo isso a gente encontra nos escudos cristalinos. E o Canadá tem muitos escudos cristalinos por ser um terreno de formação antiga, ok? Além dessa questão dos escudos cristalinos, nós também vamos encontrar muitas bacias sedimentares no território canadense, o que vai fazer com que a gente encontre petróleo e gás natural e carvão mineral, só que esses em menor quantidade, tá? E aí a gente vai destacar para vocês aqui, ó, vou passar o mouse para você poder observar aqui, a planície do interior, que abrange uma região central, ela fica aqui, ó, tá? Essa aqui é a planície do interior. Nessa planície e também nessa porção aqui, ó, oeste do país, perdão, oeste do país é de cá, ó, nós vamos encontrar muitos minerais de origem cristalina e sedimentar. Ou seja, você vai achar, a gente vai achar chumbo, zinco, bauxita e o gás natural, tá? E o Canadá é ainda um dos maiores produtores de níquel do planeta, tá? E aí eu queria que você observasse aqui, ó. Quando eu falo da parte oeste, eu tô falando dessa partezinha aqui que eu tô passando a seta, tá? O território do Canadá, gente, no que diz respeito ao relevo, vou te mostrar aqui rapidamente, ó. Você tem as altitudes. As altitudes mais baixas são essas aqui onde nós temos as áreas em verde. Observa aqui, ó, que na parte oriental, ou seja, na parte leste, as planícies predominam e as planícies vão até nessa parte central aqui, ok? Lembrando que aqui é o Alasca pertence aos Estados Unidos, tá? Então você vai ter baixas altitudes na parte leste, ou seja, na parte oriental, e quando você vai caminhando aqui em direção à parte centro-oeste aqui, ó, você vai achando as maiores altitudes. Lembrando que aqui é uma região de cordilheiras, onde nós temos o que? A Cordilheira das Montanhas Rochosas, tá? A vegetação canadense ela apresenta pequena biodiversidade em comparação à zona intertropical. Por exemplo, enquanto no Brasil nós temos várias florestas, nós temos, por exemplo, a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica, Caatinga, Cerrado, vegetação de Pantanal, nós temos as araucárias, nós temos os pampas, ou seja, nós temos uma grande biodiversidade devido à nossa posição geográfica, que é a posição tropical. No Canadá, praticamente, nós só temos 3 tipos de floresta, porque nós só temos 3 tipos de clima. Nós temos os climas polares, nós temos o clima polar, o clima frio aqui na parte central, o polar aqui na parte mais ao norte, o frio aqui e o temperado aqui embaixo. Isso vai fazer com que nós tenhamos apenas
três tipos de vegetação que eu vou te mostrar aqui. Nós vamos ter a vegetação, essa aqui é a floresta boreal, né? Também chamada de floresta de coníferas por conta do formato de cone, que fica mais nessa parte central aqui. Nós temos a floresta temperada, que a apostila não está mostrando aqui a imagem para você, mas é aquela da folhinha da bandeira do Canadá. A floresta temperada fica mais na parte aqui sul, mas não, fica apenas na parte sul, na divisa com os Estados Unidos. Nós temos a tundra, que fica aqui na parte de clima polar. O que seria a tundra? A tundra seria essa vegetação aqui, acostumada a regiões de temperatura muito baixa, tá? E aí as regiões de temperatura muito baixa são regiões onde nós temos o que? Déficit hídrico, ou seja, chove pouco, por isso que a vegetação predominante é a vegetação rasteira, tá? Mostrar para você também aqui um climograma típico do clima temperado, que é o clima mais quente que existe no Canadá, onde nós temos o inverno com temperaturas que vão de 10 negativo e no verão no máximo passando de 20. Para você ter uma noção, é comum no nosso inverno aqui a temperatura mínima ser 20 graus. Lá no clima temperado, que é o clima mais quente do Canadá, nós temos no verão temperaturas máximas chegando a no máximo 20 graus. Olha a diferença. Lembrar também que isso ocorre porque o território canadense fica em regiões temperadas e polares, ok? Nós temos aqui também uma coisa muito interessante no território do Canadá, é você encontrar esse tipo de solo aqui, chamado de permafrost. O que seria isso? É um solo congelado permanentemente, tá? Você não consegue tirar a camada de gelo por cima do solo. E isso, assim, por mais que o Canadá seja um país que tem um desenvolvimento agrícola significativo, tá? Um dos problemas que ocorre naquela região é a predominância desse tipo de solo, porque se o gelo está por cima, ou seja, o solo está congelado, isso dificulta e muito a prática da agropecuária. Mas é muito comum ali, quando você chega assim, na metade do território canadense, indo em direção às regiões polares, você encontrar esse tipo de solo. Isso é característico ali, tá? A gente vai falar agora de cabotagem. Cabotagem é o quê? É o processo de navegação que ocorre no interior de um país, tá? O Canadá ele tem muita água, então devido a essa extensa hidrografia do país e a grande quantidade de florestas, tá? Destacando-se a floresta boreal, igual eu já falei para vocês, que é essa aqui do lado, que também pode ser chamada de floresta de coníferas, é muito comum a prática de silvicultura, tá? O que é silvicultura, né? O que significa silvicultura? É o plantio e o corte de árvores para o desenvolvimento das indústrias madeireiras, de móveis e também de celulose para geração de papel. E aí, o que eles fazem no Canadá? Eles são muito inteligentes. Eles fazem o quê? Eles praticam a cabotagem. O que é cabotagem? É uma forma muito eficaz de transportar a madeira até a zona de corte. E como que isso faz? Você utiliza a correnteza dos rios e, consequentemente, do próprio curso deles para transportar a madeira. Tá? Então isso é muito importante, porque além de existir uma economia no custo de transporte da madeira, porque o transporte aquático é o mais barato se comparado com o ferroviário e com o hidroviário, isso aí faz com que ocorra uma menor poluição no país, né, por conta que você não está queimando muito combustível fóssil e está evitando a destruição da floresta para construir o quê? Rodovias e ferrovias, tá? Ali no Canadá também, o clima é muito influenciado por duas correntes, que a gente já viu, né? São correntes frias, correntes marítimas. Você tem a corrente quente do Pacífico Norte, que influencia na porção ocidental, ou seja, naquela porção ali das montanhas rochosas, tá? Só que você tem uma corrente muito fria que atua no inverno, que é a corrente do Labrador. Por que chama corrente do Labrador? É por conta daquela questão do cachorro mesmo. O cachorro tem aquele nome de labrador, porque o labrador é do Canadá, a origem dele, tá? Pode ver que ele adora a água, porque praticamente ele não sente frio, porque o pelo dele é muito denso. Isso aí é uma forma de adaptação do próprio animal àquela região muito fria ali. Então o que acontece com essa corrente do labrador, que ela influencia muito ali no território canadense? Com a redução da temperatura e o fortalecimento da corrente, uma parte considerável do litoral oriental canadense congela. E isso dificulta e até mesmo impossibilita a passagem de diversos navios para o Oceano Atlântico. E aí, para amenizar o problema, porque isso vai influenciar na economia ali, costuma-se utilizar uma rota pelos grandes lagos, que escoa a produção para o resto do mundo através dos Estados Unidos.
ok? Agora, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre a economia do Canadá. O Canadá, ele tem um PIB que é de 1 bilhão e 800 trilhões, 1 trilhão e 800 bilhões de dólares. Isso faz com que o Canadá fique num grupo seleto das 15 maiores economias do mundo. O PIB do Canadá é menor do que o do Brasil. No entanto, se eu pegar o PIB per capita, ou seja, se eu pegar a riqueza do Canadá e do Brasil e dividir por cada habitante desses países, o PIB per capita do Canadá é muito maior. Do Brasil fica mais ou menos em 12 mil dólares anuais. Do Canadá, 4 vezes mais, 48 mil. Isso acontece porque o Brasil ele possui 210 milhões de habitantes, ao passo que o Canadá está chegando agora aos 38 milhões. Tá? Então, o Canadá é uma potência econômica. E, não diferente dos outros países, o setor que mais contribui para o desenvolvimento econômico ali é o setor terciário, de comércio e serviços. Tá? A indústria em segundo lugar e o primeiro setor, que é da extrativismo e da agropecuária, fica em terceiro. Tá? E aí, gente, uma região de destaque no que diz respeito ao desenvolvimento econômico lá no Canadá é o Vale do São Lourenço, que fica ali no sudeste, fica aqui, ó, a região do Vale do São Lourenço, tá? Na divisa, obviamente, com os Estados Unidos, tá? Toda a área que faz divisa com os Estados Unidos, ela é mais desenvolvida, ela é mais populosa, ela é mais industrializada, justamente por conta do fator econômico e das parcerias comerciais que esses dois países fazem, tá? Além disso, mesmo com as condições climáticas desfavoráveis, por conta de climas só frios, né, o Canadá possui um setor agropecuário bem desenvolvido, tá? Apesar de ser o setor que menos contribui para o PIB, como eu falei para vocês, né? A agropecuária canadense ela é muito dotada de tecnologia e ela é altamente mecanizada. E um dos produtos que o Canadá mais exporta, assim, que ele é um dos líderes mundiais, se eu não me engano, está entre os 5 maiores produtores, é o trigo, tá? As indústrias, como eu falei para vocês, elas se concentram principalmente na região aqui do Vale do São Lourenço, tá? Na região sudeste aqui do Canadá, nessa região aqui próxima aos Grandes Lagos, tá? Mas o Canadá tem algumas cidades muito importantes também, onde a presença da indústria é significativa. Nós temos Quebec, aqui que a gente vai ver que é uma região que quer até se emancipar, se tornar um país independente. Você tem Toronto aqui embaixo, né? Ottawa, que é a capital. Você tem aqui Vancouver, tá? E Winnipeg. Essas são as cidades mais importantes do território canadense. Pessoal, o Canadá ele tem uma dependência econômica muito grande em relação aos Estados Unidos. O que seria essa dependência econômica muito grande? Praticamente tudo que se vende do Canadá, ou seja, cerca de 70%, é vendido para os Estados Unidos. Isso é bom porque os Estados Unidos é uma economia forte que vai estar sempre comprando. No entanto, se os Estados Unidos quebrar, o Canadá quebra. Porque é uma dependência muito grande de apenas um país. Não há uma diversificação na sua pauta de exportações no sentido de compradores. E isso é muito sério, tá? E da mesma forma que existe essa dependência para vender para os Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos é que compra bastante, existem algumas áreas de produção da indústria canadense onde não existe produção canadense, sim indústrias norte-americanas que desenvolve determinadas atividades dentro do território canadense. O melhor exemplo que a gente tem são de montadoras de veículos. O Canadá não possui montadoras de veículos. O Canadá, ele cede o seu espaço para que as montadoras, por exemplo, como a Chevrolet, que é norte-americana, utilize o seu território. Então isso é meio preocupante para o Canadá. Mas vem dando certo porque a economia estadunidense para quebrar é meio difícil, né? O Canadá, assim como o México e os Estados Unidos, fazem parte do NAFTA, que nós já vimos, que é um bloco econômico. E aí o que acontece? Esse bloco ele surgiu em 1994 e ele é um acordo de livre comércio. O que é um bloco que é uma zona de livre comércio? Existe uma redução de tarifas alfandegárias e tarifas de exportação. Então, por exemplo, se o Canadá compra dos Estados Unidos ou do México, que está dentro do bloco, ele paga um valor menor do que o Brasil se comprar dos Estados Unidos ou do México.
tá? Então, tipo assim, o bloco tem como objetivo reduzir ou eliminar as tarifas alfandegárias entre os países membros, que são Estados Unidos, México e Canadá, como eu já falei. Mas existe um medo mútuo de que a economia dos países possa ser fragilizada. Por quê? Porque nos Estados Unidos e do Canadá existe a possibilidade de que o desemprego aumente, já que poderia se tornar mais vantajoso para os empresários buscarem custos de produção mais baratos no México. Então, isso que é um medo. Mas mesmo assim, esse bloco ele está caminhando, está passando por algumas reestruturações, mas ainda é um dos carros-chefes da América do Norte. Tá? Agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a estrutura demográfica canadense. Como que é a situação do Canadá? Primeiro, como eu já falei para vocês, tem quase 38 milhões de habitantes. São exatos 37 milhões e 800 mil habitantes. Tá? O Canadá tem um crescimento demográfico muito baixo. Tá? Cerca de 1,1% ao ano é o aumento da população. Tá? É um país com perfil de estabilidade demográfica. Por quê? Porque a população jovem ela é equivalente à população idosa. A expectativa de vida no Canadá é muito alta. E isso faz com que nós tenhamos nesse país um grande número de idosos. E também de jovens, como a gente está vendo. Tá? A taxa de natalidade está ficando baixa. O que seriam os jovens? De 0 a 14 anos, que correspondem mais ou menos 16% da população. E os idosos, que são a partir de 65 anos, eles correspondem a 17,5% da população. A taxa de fertilidade, ou seja, que é o número de filhos por mulher, no Canadá ela é muito baixa, tá? Por quê? Porque a idade média das mães canadenses, ou seja, o primeiro filho no Canadá das mulheres nasce em média quando elas têm 30,7 anos, ou seja, a gente pode falar 31 anos, aqui no Brasil é 23, tá? E o que isso indica pra gente? Isso indica que se a taxa de fertilidade das mulheres ela começa numa idade já avançada, isso significa que há uma grande inserção da população feminina no mercado de trabalho e nos estudos, né? E além do que? Do uso consciente de métodos contraceptivos. Então, a taxa de fertilidade e de natalidade no Canadá ela é muito baixa, tá? E aí o que acontece? É muito interessante também a gente entender a expectativa de vida do canadense, que ela é altíssima se comparada ao Brasil. Para você ter uma noção, a população masculina no Canadá, ela tem uma expectativa de vida de mais ou menos 79,9 anos. Aqui no Brasil é 72,8 anos, ou seja, são mais de 7 anos de expectativa de vida masculina no Canadá. A feminina no Canadá é mais ou menos de 84,1 anos, enquanto aqui no Brasil a feminina é de 79,9 anos, tá? As mulheres no Brasil, elas vivem o que os homens vivem no Canadá, tá? E as mulheres no Canadá, elas vivem cerca de quase 5 anos a mais do que as mulheres no Brasil. Em todo o mundo, só lembrando para vocês, a expectativa de vida das mulheres, ela vai ser maior, porque as mulheres se cuidam mais, se preocupam mais com a saúde, tá? Essa é uma característica feminina, tá? Agora, só para fazer uma comparação, o pior IDH do continente americano é o do Haiti. No Haiti, quando um homem nasce, ele vive em média 61,1 anos, enquanto as mulheres vivem em média 65,5 anos. Observa a discrepância que tem entre um dos maiores... Aliás, o IDH do Canadá, se eu não me engano, está maior que os Estados Unidos, tá? Olha a discrepância que nós temos entre o maior IDH das Américas e o menor IDH das Américas. É muita diferença. E aqui um resumo que a gente pode ver sobre a população do Canadá é o seguinte: 81% da população é urbana, tá? O índice de desenvolvimento humano, o IDH, é altíssimo. Lembrando que o IDH vai de 0 até 1, o índice do Canadá é 0,922. Para você ter uma noção, do Brasil está 0,744, tá? 100% da população urbana do Brasil, do Canadá, tem acesso ao saneamento básico. E nas áreas rurais essa taxa cai para 99%, ou seja, só 1% da população não tem acesso ao saneamento básico no Canadá. Só para comparar com o Brasil, não sei se você ficou atento aí a um marco de saneamento básico aqui no país, onde houve uma privatização, no caso necessária, no que diz respeito a esse tipo de serviço, metade dos brasileiros não tem acesso ao saneamento básico.
quase metade, né? Cerca de 100 milhões de habitantes. Olha que vergonha, se comparar com o Canadá. 5,1% do PIB é gasto em educação. O Brasil gasta 5,6%, ou seja, o Brasil, que tem um PIB maior, investe mais em educação do que o Canadá, sendo que no Canadá o investimento é menor, só que os níveis de educação são muito superiores, de aprendizagem. Então, o que isso leva a gente a crer? Que o problema da educação brasileira não é só dinheiro, é gestão. O que você está fazendo com esse dinheiro que está sendo aplicado na educação? Tá? E o analfabetismo, não existe analfabetos no Canadá. Não existe uma pessoa que não saiba ler e nem escrever no Canadá. Isso não existe. Tá? E os dois idiomas oficiais são inglês e francês. Tá? Já ver mais ali para frente por quê. Apesar da dupla colonização, a gente sabe que a França e a Inglaterra colonizou ali o Canadá, a França numa área mais restrita ali, mais naquela região de Quebec ali, a população ela é pouco miscigenada, tá? 32,2% dos canadenses são nativos, porém há um predomínio muito grande de população branca, tá? Muito grande mesmo, tá? E diferentemente lá dos Estados Unidos, a população latina ela é quase inexistente. Quanto à religião, a maior parte da população canadense é cristã, sendo 40,6% católicos e 20,3% protestantes. Ou seja, diferentemente também dos Estados Unidos, onde há um predomínio de evangélicos, ou seja, de protestantes, no Canadá há um grande predomínio de católicos. Tá? Aqui você vê uma pirâmide canadense, né? A pirâmide etária do país, onde você pode observar uma taxa de natalidade baixa e um grande número de pessoas dos 50 aos 54 anos. Isso quer dizer que o Canadá já está na última fase da transição demográfica, que é a implosão demográfica, onde a pirâmide ela tende a inverter, ela vai ter um topo largo e uma base mais estreita, tá? Indicando uma alta expectativa de vida no país. Agora, gente, nós vamos ver aqui a distribuição da população e a densidade demográfica. Densidade demográfica, como vocês já estão carecas de saber, é o quê? É o número de habitantes por quilômetro quadrado. Como que é feita essa distribuição da população aqui? É muito simples. Essa distribuição da população aqui é baseada principalmente na geografia física, no caso, nos aspectos climáticos. As áreas onde você não tem praticamente ninguém ocupando são as áreas do quê? Na parte centro-norte, ou seja, nos extremos, onde começa a predominar o clima frio e polar. Essa região quase não tem ninguém. Tá? A concentração maior de pessoas vai ficar na região sul, com destaque aqui para o sudeste, nessa divisa aqui onde nós temos o Canadá e os Estados Unidos com os grandes lagos. Tá? E aí, isso aqui está relacionado ao quê? Essa é a área mais quente do Canadá, onde nós temos o predomínio quê? Do clima temperado. Tá? As maiores densidades demográficas que ultrapassam os 50 habitantes por quilômetro quadrado ficam nessa região aqui, onde pega Quebec, Montreal e Canadá. Tá? Então você tem que entender isso, que a localização, ou seja, a concentração de pessoas nessas regiões aqui está relacionada com a questão do clima mais ameno e, além do clima mais ameno, a proximidade com os Estados Unidos. Tá? Agora, como nós já vimos aqui, houve uma dupla colonização na região aqui do Canadá, onde nós temos essa região verde aqui é a região onde nós temos o francês como língua predominante. Aqui nessa região de Quebec aqui, que já quis, como nós vimos ali, já sofreram vários movimentos para que se emancipasse e tornasse um país independente, principalmente por conta da língua, mais de 80% da população tem o francês como a língua nativa, como a língua predominante. Nessa outra província aqui, menos de 80%, mas mesmo assim o francês é predominante. Obviamente que eles sabem inglês também, gente, mas oficialmente tudo aqui é em francês. Nessas outras regiões aqui, predomina o uso de inglês, só que com menor intensidade. Por exemplo, nessas regiões aqui de vermelho mais escuro, nessas outras províncias aqui, o inglês é falado por mais de 80% da população. Obviamente também que eles devem ter um domínio do francês. Já nessa região aqui, fica de 50% a 80%, onde o francês também ele é muito forte, tá? A população é praticamente bilíngue. Existem pessoas que só falam o inglês ou o francês? Obviamente. Mas muitas pessoas ali no Canadá vão ter o domínio das duas línguas. Como eu já disse para vocês,
há movimentos separatistas no Canadá, principalmente de Quebec, no intuito de fazer de Quebec um país independente. Principalmente por conta do quê? Por conta das diferenças culturais mesmo entre o inglês e o francês, ok? Eu espero que você tenha compreendido a matéria de hoje e eu espero que através dessa aula você possa falar sobre as características físicas do Canadá hoje em dia, entender os aspectos físicos de clima, relevo, definir as relações econômicas entre o Canadá e os Estados Unidos, lembrando que os Estados Unidos e Canadá têm uma dependência muito grande, principalmente o Canadá dos Estados Unidos, tá? Entender o que foi o NAFTA, esse bloco econômico, e identificar essas motivações de movimentos separatistas, principalmente na região de Quebec, que está relacionado principalmente ao aspecto cultural, tá? Ao aspecto da língua, ok? Grande abraço para você e até a próxima.